Este dispositivo pode incendiar instantaneamente todo o planeta. Pelo menos, era exatamente isso que seus criadores temiam. Mas mesmo com essas suspeitas, em 16 de julho de 1945, eles soltaram o demônio nuclear. A primeira detonação de uma bomba atômica, chamada Trinity, foi tão poderosa que uma enorme nuvem de cogumelo ardente, mais alta que o Everest, subiu acima do deserto do Novo México. Neste vídeo, você descobrirá como uma explosão subterrânea afetou o espaço sideral. Que teste atômico foi tão poderoso que foi apelidado de Segunda Hiroshima e, mais importante, quais testes nucleares se revelaram excepcionais? A brilhante e luminosa Las Vegas deslumbram seus hóspedes há 75 anos. Mas, a apenas 100 quilômetros de distância, havia o local de teste de Nevada, onde flashes de luz podem literalmente cegá-lo. A partir da década de 50, os militares conduziram cerca de 1000 testes nucleares lá. Em 1957, pensaram que era hora de tentar algo novo e explodir camadas subterrâneas de terra como parte do teste Pascal. Em uma mina a uma profundidade de 150 metros, instalaram uma bomba pesando apenas 29 quilos e contendo menos de 1 quilograma de TNT. Pelos padrões militares, isso é uma coisa muito pequena. Os cientistas esperavam que toda a energia da explosão ficasse no túnel da mina, mas o demônio nuclear, um pilar de chamas com dezenas de metros de altura, rompeu do chão. Isso aconteceu porque, por algum motivo, o poder real da bomba foi 55 toneladas. Em outras palavras, 50.000 vezes maior do que os desenvolvedores haviam previsto. É como pretender comemorar o 4 de julho soltando um foguete e ver toda a cidade ser destruída. Mas, mesmo depois de uma brincadeira tão cruel pelo gênio nuclear, os militares insistiram em um novo teste que foi chamado Pascal B. Só que, dessa vez, a saída da mina foi selada com uma tampa de ferro de 90 quilos. Ela resistiria a qualquer onda de choque definitivamente. Não precisa se preocupar, isso era o que os cientistas pensavam e pensaram errado. A explosão atingiu a tampa com rendimento de 300 toneladas, que derrubou a uma velocidade inacreditável de 66 km por segundo. Isso é 6 vezes maior que a velocidade de escape dos foguetes do programa da NASA. Uma década depois, na verdade, essa tampa poderia ter se tornado o primeiro objeto a viajar para o espaço em nome dos Estados Unidos em 1957. Mas é claro, provavelmente desapareceu na atmosfera. Enquanto isso, o demônio nuclear liberado estava apenas se aquecendo em solo americano. Este pedaço do paraíso é o atual de Bikini nas Ilhas Marshall. Embora apenas um pouco gostaria de passar férias lá no final dos anos 40, isso porque os militares dos Estados Unidos realizaram quase 2 dúzias de testes nucleares devastadores na região em julho de 1946. Como parte do teste nuclear, uma frota de 90 navios-alvo foi montada no atol de Bikini para estudar as consequências de uma explosão atômica no mar. A bomba foi presa ao fundo de um navio de desembarque, rebaixada a uma profundidade de 27 metros. O rendimento explosivo de 3 quilos explodiu o navio em átomos e criou uma coluna de água tão alta como 2 torres e meia do Califa. E quando centenas de toneladas de água caíram, desencadearam um tsunami que reivindicou 9 vidas. Entretanto, o resto deles foi ainda menos afortunado. O demônio nuclear derramou tanta radiação na frota restante que todos os navios foram afundados. Mas os militares estavam bastante animados 6 anos depois, na cidade vizinha. Eles construíram um dispositivo maligno capaz de aumentar muito o poder do demônio nuclear. Eles testaram em 1º de novembro de 1952. O teste codinome Eve Michael liberou 10 megatons e meio de energia destrutiva, o que equivale a 400 testes Baker. Essa foi a primeira bomba nuclear americana na história em que a energia que aparece como resultado do decaimento nuclear gera fusão e cria uma força ainda mais destrutiva e mortal. Foi por isso que a nuvem de cogumelo que fervilhou até 37 quilômetros nos céus, quase tão alta quanto 2 ilhas de Manhattan. O poder monstruoso quase literalmente evaporou o atol e contaminou a área circundante de 56 quilômetros de diâmetro com precipitação nuclear.
Os militares enviaram 3 aviões para a nuvem perigosa para obter amostras dela para estudos adicionais, mas um deles nunca mais voltou. O demônio nuclear devorou o capitão Jimmy Robinson. O piloto ainda é considerado desaparecido. Os outros aviões voltaram à base com amostras que revelaram ao mundo novos elementos químicos, muito mais perigosos. Parece uma paisagem nuclear, no entanto, esse lugar está situado aqui na Terra. Para ser mais preciso, é o local de teste de Semipalatinsk, no Cazaquistão, uma antiga república soviética. Em 1955, os militares soviéticos decidiram demonstrar sua superpotência destrutiva total ao mundo com a ajuda da sua bomba de hidrogênio, o RDS-37. No dia marcado, um bombardeiro levou-o a uma altura de 12 quilômetros acima do solo quando o equipamento de radar falhou e o céu ficou nublado. Os soviéticos primeiro queriam jogar a bomba aleatoriamente em algum lugar nas montanhas, mas mudaram de ideia no último minuto. É por isso que o Major Fedor Golozov teve que fazer um primeiro lançamento de emergência com a bomba nuclear totalmente armada. Ignorando os maus presságios, os militares, de qualquer forma, partiram para o RDS-37. 2 dias depois, a noite cogumelo subiu 12 quilômetros acima do solo. Isso é mais alto do que a maioria dos aviões de passageiros consegue ir. Embora tenha sido uma explosão de potência média com rendimento de 1,6 megatons, a onda de choque inesperadamente danificou edifícios a 200 quilômetros do local. Os soviéticos já estavam imaginando como seu demônio nuclear varreria todas as grandes cidades americanas, junto com os subúrbios, e toda a Terra. Mas mesmo essa quantidade de poder não parecia satisfazê-los. Em 30 de outubro de 1961, na ilha ártica de Novaya Zemlya, um bombardeiro Tupolev decolou carregando a mais poderosa bomba da história, de 27 toneladas. Se o avião a derrubasse como de costume, simplesmente não teria tempo de voar a uma distância segura e teria sido dilacerado pelo demônio termonuclear. Para dar vantagem aos pilotos, a bomba Tsar Bomba foi lançada de paraquedas, e quando desceu a 4 quilômetros acima de Novaya Zemlya, a bomba rendeu cerca de 58 megatons, um recorde absoluto. Era 4 vezes mais poderosa do que qualquer explosão antes ou depois dela. A explosão pode ser vista mesmo na Groenlândia ou no Alasca, a 1000 quilômetros do local. O cogumelo atingiu a altura de 65 quilômetros e cobriu mais da metade da distância que separa a superfície do nosso planeta do espaço sideral, e a onda sísmica produzida pela explosão circulou nosso planeta 3 vezes. Os soviéticos ameaçaram os Estados Unidos, mas os americanos não se intimidaram. Em 1º de março de 1954, sob o nome de Operação Castle, os militares norte-americanos realizaram o famoso teste Castle Bravo. Os cientistas estimaram que o poder do dispositivo seria igual a 6 megatons, não mais do que isso. Mas o demônio termonuclear tinha outros planos. A detonação do Castle Bravo liberou mais que o dobro da energia, 15 megatons sem precedentes para os Estados Unidos. Isso porque o deutério de lítio que deveria desacelerar a reação acabou acelerando-a. O resultado foi que a bola de fogo do Castle Bravo se espalhou por mais de 7 quilômetros. Esse círculo de morte caberia facilmente em 2 pontes. Subiu 40 quilômetros acima e 100 quilômetros de largura. Mas o pior foi que a explosão escapou muito além da área de teste. Sem saber, 23 pescadores japoneses a bordo do barco de pesca o Daigo Fukuryu-maru foram vítimas do teste. Eles foram diagnosticados com envenenamento por radiação. Como resultado, um deles morreu e os outros passaram o tempo de suas vidas sofrendo com isso. Jornalistas imediatamente rotularam a explosão do Castle Bravo como uma segunda Hiroshima, e os Estados Unidos tiveram que pagar 15 milhões de dólares de compensação ao governo japonês. Apesar disso, apenas 2 meses após o desastre, os militares realizaram o teste nos mesmos atóis com a mesma bomba atômica. O rendimento da explosão correspondeu a apenas 13,5 megatons, e desta vez o demônio não parou apenas no Oceano Pacífico. Em apenas 4 dias, a precipitação radioativa atingiu o México e o oeste dos Estados Unidos. Falando das Ilhas Marshall, 65 anos após os testes, as medições de radiação no meio ambiente são 1000 vezes maiores do que as da usina de Chernobyl.
Os estados com armas perceberam que não havia como domar esse poder, nosso planeta estava em risco mesmo sem uma guerra nuclear completa. Protestos antinucleares ocorreram em todo o mundo, e finalmente, em 1963, os Estados Unidos, o Reino Unido e a URSS assinaram um tratado que proíbe todas as detonações de teste de armas nucleares na superfície. Este tratado continua em vigor. No entanto, estudando arquivos da era atômica, além de registros dedicados a testes perigosos e destrutivos, também podemos encontrar fotos e documentos que mostram pessoas posando perto de cogumelos nucleares a 5,6 km acima do solo. A camada da atmosfera protegeu os oficiais de quaisquer efeitos nocivos, exceto o flash. Se esses testes nucleares não fossem proibidos, você concordaria em participar de tal sessão de fotos?